Irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus por mais um culto, por estarmos na presença do nosso Deus tão precioso, tão amado. Ainda estamos aqui impactados com a presença, com a graça do Senhor. Quem participou do chá ainda está aqui sentindo o mover e o fluir do Espírito Santo. Agora vamos apresentar as nossas vidas, apresentar a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso interior diante do Senhor, colocando a nossa mente e as nossas forças diante dEle, em ação de graças, por mais este culto que Ele nos permite estar na presença dEle, para a gente ter esse momento, esse encontro com Ele. Amém? Sei que muitos chegaram do trabalho agora, na correria, no dia a dia, mas que a gente possa voltar a nossa mente, o nosso coração e deixar de lado tudo que não provém do Senhor, deixar de lado todas as nossas preocupações e que a gente aproveite este momento com Ele, que a gente verdadeiramente possa cultuá-lo da maneira que Ele é digno e merecedor, né? Que com tanto amor, com tanto carinho, Ele nos prepara, né? O culto para estarmos reunidos, louvando, exaltando e bendizendo o nome dEle, mesmo que ainda seja online. Amém? Santo Deus de poder e de glória, Pai. Apresentamos agora, Santo Deus Todo-Poderoso, as nossas vidas diante da Tua grandeza e do Teu poder. E te pedimos, Pai querido, permissão, Santo Deus Todo-Poderoso, para entrarmos, meu Pai amado, diante de Ti. Santo Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais este culto, Santo Deus, que o Senhor nos preparou nesta noite. Ah, Santo Deus de poder e de glória, sabemos que tudo que o Senhor faz é especial e precioso. Santo Deus de poder e de glória, e não é, Santo Deus Todo-Poderoso, somente mais um culto, mas Santo Deus Todo-Poderoso é, Santo Deus, a oportunidade que o Senhor nos dá de voltarmos para Ti, de reconectarmos as nossas vidas com o Senhor, de esvaziarmos de nós mesmos, meu Pai querido Todo-Poderoso, e ter este momento contigo, Santo Deus. Pai querido, o Senhor, meu Pai amado, faz nova todas as coisas. O Senhor renova, meu Pai amado, a Tua palavra e sempre faz nova todas as coisas. Que o fluir do Espírito Santo de Deus repouse nesta hora sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes e os nossos corações. Receba, meu Pai amado, a cada irmão meu, a cada irmã minha, Santo Deus de poder e de glória nesta hora. Entra, Santo Deus Todo-Poderoso, no lar, Santo Deus, dos Teus filhos e toca, Santo Deus, nas suas vidas. Toca, Santo Deus de poder e de glória, nas suas histórias e que possamos, Santo Deus, Pai querido e eterno, agora, em uma só mente, em um só coração, Santo Deus, cultuar a Ti, da maneira, Pai, que Tu és digno, da maneira, Santo Deus, que Tu és merecedor, Santo Deus de poder e de glória. Pai querido, tudo isso eu te peço e coloco, Santo Deus, diante da Tua grandeza e do Teu poder, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor, nos derramar aos pés de Jesus, nos entregando a Ele, nos esvaziando de nós mesmos, esvaziando todo o nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus encontre em nós espaço para poder falar mais alto nas nossas vidas. Amém? Daqui a pouco a gente volta com a palavra. Todos os dias eu estou em Tuas mãos.
meus irmãos, agora eu queria ler com vocês uma passagem que fica lá em Oséias, capítulo 10, versículo 12. A palavra diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. Eu fiz uma pesquisa aqui do o que significa o termo lavrar, né? Pesquisando, esse termo, ele significa, lavrar o campo é um termo usado na agricultura, que significa preparar a terra para o plantio. E aí, esse lavrar a terra inclui algumas ações, como revolver a terra, tirar as pedras, as raízes, o mato, deixar o solo mais fofo para poder receber a semente. E trazendo, né, tornando esse terreno fértil e produtivo. Trazendo essa expressão, né, a gente analisando essa expressão sobre a ótica aqui da Bíblia, o que significa isso, né? Lavrar o campo. Aqui significa preparar o nosso coração, retirando do nosso coração toda a sujeira, toda a impureza, toda a raiz de amargura, toda aquela sujeirinha que fica ali guardado dentro do nosso interior e que impede o mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O Senhor quer tratar das nossas vidas, tratar dessa nossa terra todos os dias. E aí eu convido você nesta hora, e essa palavra também serve para mim, que a gente faça essa reflexão diariamente, olhando para a terra, olhando para o nosso coração e examinando e vendo o que não provém do Senhor. O que ainda tem de sujeira aqui que desagrada o nosso Deus. O Senhor nos ensina que a gente deve amar e perdoar em todo lugar, em todo tempo. E às vezes a gente vai acumulando sujeiras, vai acumulando situações, vai acumulando mágoas que vai nos sufocando. E a palavra que nós recebemos diariamente, porque nós somos muito abençoados, toda vez que a gente vem à casa do Senhor, a gente recebe o alimento que vem dos céus. E por que esses alimento, essa semente que é lançada, demora para dar frutos? Porque, como a palavra diz, a semente, para ela poder dar fruto, crescer, os frutos bons surgirem, é necessário com que a terra seja uma terra boa, preparada, fértil para que cresça. E se tiver alguma sujeira, se tiver algum mato, se tiver aqui uma pedrinha, o que vai acontecer? A palavra, ela vai ser lançada, a semente vai ser lançada, mas ela vai acabar sendo sufocada. E não vai ter forças para criar raízes, e não vai ter forças para poder produzir os frutos que o Espírito Santo de Deus espera que a gente produza. A gente precisa se autoexaminar. E o Senhor, Ele não quer nos punir. Ele quer que a gente tenha com Ele comunhão. Ele quer ver em nós atitudes de santidade, de amor, de compaixão. Às vezes é necessário a gente negar a nós mesmos, negar as nossas vontades,
mas por uma decisão de obedecê-lo, uma decisão de agradá-lo, porque o Senhor quer ter comunhão conosco. O Senhor quer ver em nós santidade. E às vezes a gente fica presos a situações do passado. O Senhor nos ensina em sua palavra que nós devemos perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos magoa, aquele que nos machuca, aqueles que nos decepciona. Se a gente perdoar a ofensa do nosso irmão, se a gente perdoar os pecados do nosso irmão, o nosso Deus, o nosso Pai, também vai perdoar os nossos pecados. E perdoar, irmãos, é fácil? Não é fácil. Perdoar é esquecer? Não é esquecer. Mas, às vezes, essa falta de perdão impede da gente receber as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E isso eu nem digo de bênçãos financeiras, pode ser financeira também, se o Senhor quiser, Ele faz como Ele quer. Ele é dono de todas as coisas e Ele pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Mas a falta de perdão afasta as nossas vidas do Senhor. A falta de perdão traz sobre as nossas vidas peso. A falta de perdão traz sujeira, traz um limbo, traz escuridão para as nossas vidas e para a nossa alma. E o Senhor fala, perdoa, perdoa, mas isso não quer dizer que você precisa esquecer o que passou, mas perdoa por um ato de decisão. Às vezes a gente fala, não consigo perdoar, é revoltante o que eu passei, como que eu vou perdoar essa situação, é impossível. Por exemplo, uma criança, vou dar um exemplo aqui muito triste, mas que é real e a gente sabe que acontece. Uma criança que foi violentada na sua infância e essa criança cresceu e hoje já é um adulto. É fácil, irmãos, perdoar uma situação dessa? É fácil a gente apagar e deixar isso para trás? Não é fácil. E sozinho, com a nossa força, do nosso jeito, a gente não consegue. E a gente viu e já sabe que tem muitas situações que o Senhor fala, perdoa, perdoa, põe na minha conta, perdoa. Às vezes o fato de você perdoar não quer dizer que o Senhor também não vai agir, não vai intervir na vida daquela pessoa. Coloca isso na conta do Senhor. A justiça pertence ao Senhor. E essa situação não é fácil. A gente quer ir lá e fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas o Senhor é Senhor, Ele é Deus e Ele opera. Eu já vi situações de pessoas que foram violentadas na infância e perdoaram, e depois a pessoa lá na frente que cometeu tal ato teve uma situação muito triste, teve um fim muito trágico, muito triste. E também já vi situações, irmãos, que crianças que foi violentada na infância e cresceu com esse trauma, com essa mágoa, com essa ferida, por anos, que só o Espírito Santo para poder trazer cura, libertação para essa criança que sofreu esse ato tão terrível e trágico. E a pessoa que violentou essa criança, lá na frente se arrependeu. Lá na frente se arrependeu, entendeu que o ato que ele fez foi cruel e se prostrou diante do Senhor, pediu para o Senhor ter misericórdia e o Senhor perdoou essa pessoa. Ele é Deus.
Nossa, mas como que o Senhor pôde perdoar? Essa pessoa, ela se arrependeu por esse ato tão cruel que ele fez. E o Senhor perdoou, ele se converteu dos maus caminhos. Então vocês percebem que aqui tem duas situações terríveis, trágicas e muito difíceis da gente lidar hoje com essa situação. Mas ambas situações o Senhor age como Ele quer. Tanto aquele que violentou a criança e que não houve ato de arrependimento e o seu final foi trágico, como o outro que praticou o mesmo ato de violência sexual contra um menor e ele lá na frente se arrependeu e o Senhor viu o verdadeiro arrependimento nele. E o sangue de Jesus também é sobre esta pessoa. O Senhor ama todos os seus filhos de igual maneira. E ele se arrependeu, entendeu o ato que ele fez, cruel. Se prostrou diante dos pés do Senhor e pediu misericórdia, pediu para que o sangue de Jesus Cristo o lavasse de todo o pecado, de toda essa tragédia, de todo esse ato violento que ele fez, e o Senhor viu ali o verdadeiro arrependimento, e o Senhor trouxe perdão sobre essa pessoa. Ambas situações, o Senhor está em ambas situações. Ele é Deus. Se o Senhor perdoou essa pessoa por esse ato criminoso, por que nós não podemos perdoar? Se libertar disso. E quando a pessoa passa por uma situação trágica dessa, e a pessoa que cometeu o ato já não está mais aqui, já faleceu, há anos já não está mais aqui e já faleceu, e essa pessoa não consegue esquecer o passado. Ainda vive com o coração e com a mente naquele ato que aconteceu há anos atrás. A pessoa já não está mais aqui. A pessoa já foi recolhida e ainda a pessoa está presa nessa situação. E é muito triste porque a pessoa não consegue viver, às vezes já tem família, já é casada, já tem filhos, tem trabalho, estuda, namora e não consegue desfrutar das coisas boas que o Senhor tem feito, das coisas maravilhosas que o Senhor tem proporcionado, e isso enche a terra do coração de amargura, de tristeza, de lodo, de dor. A falta de perdão traz dores físicas, a falta de perdão traz dores emocionais. Muitas vezes a dor que sentimos na alma pela falta de perdão nos leva até a um estado de depressão, de tristeza profunda, e somente o Senhor para nos resgatar. E por isso que muitas vezes a gente não vê em nossas vidas mudança. O ato de você perdoar é libertador para você mesmo. Você tira um peso das suas costas. A conta não é sua, você já entrega nas mãos do Senhor para que Ele faça conforme Ele quiser, conforme Ele entender. Aquele peso já não é mais teu, aquele fardo pesado que você carregava em seus ombros não é mais seu, porque você liberou perdão. Mas isso não quer dizer que você vai esquecer. Muitas vezes, ainda na sua mente e no seu coração, vai querer vir à tona aquela situação, na sua memória, as lembranças. Mas o Espírito Santo nos diz nesta noite para a gente se libertar destas coisas, para a gente liberar perdão e entregar nas mãos dele, ter essa decisão de obedecer o Senhor, para que a gente possa viver uma vida de santidade, para que a gente possa viver uma vida leve, uma vida em paz com o Senhor. Eu queria ler com vocês também Efésios, capítulo 4, versículo 32. Diz assim: antes,
Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, quando eu era bem jovem, bem novinha mesmo, acho que tinha uns 12, 13 anos ou um pouquinho mais, eu não me entendia dentro de casa com o meu irmão mais velho. E era uma briga, e aí pela falta, a ausência do meu pai, só minha mãe, era bem difícil ali dela saber lidar com as situações, e era um conflito, a gente não se entendia de jeito nenhum. E aí, teve um dia que a gente teve uma discussão muito feia, foi muito feia mesmo, e a gente parou de se falar, morando dentro da mesma casa. E olha só como que são as situações, né, a gente acaba aprendendo a lidar com isso. E aí uma coisa que não é natural, que não é comum, você acaba acostumando e daqui a pouco passa a ser comum aquela situação. E irmãos, dia após dia a gente não se conversava, a gente dormia na mesma casa, um entrava por uma porta, não dava nem para sair pela outra, porque só tinha uma porta na casa. Tinha que esperar um entrar para depois o outro sair. E a gente aprendeu a conviver dessa situação, morando debaixo do mesmo teto, morando debaixo da mesma casa, desse jeito, brigados, por mais de 2 anos. Por mais de 2 anos, porque a gente tinha um orgulho muito grande. Eu tinha um orgulho muito grande. Eu só olhava para as minhas razões, para as coisas que ele fazia de ruim que eu não aprovava. E ele, do outro lado, tinha um orgulho muito grande também, que ele olhava só para o ponto de vista dele, só para as razões dele, e não queria ceder. E a gente hoje eu paro para pensar, eu falo: "Senhor, como que eu consegui morar debaixo do mesmo teto com o meu irmão de sangue, e ficar 2 anos sem conversar com ele?". Eu fiquei 2 anos sem falar com meu irmão. 2 anos, olha quantas coisas boas a gente poderia ter trocado ali, compartilhado, trocado experiência, e por ele ser irmão mais velho, eu não aceitava algumas coisas, porque eu achava que ele queria mandar em mim, que ele queria ser meu pai, que queria colocar em regras, queria impor limites, e queria mesmo, porque ele era o irmão mais velho. E como não tinha a figura do pai, ele meio que queria assumir ali a posição de pai. E eu não concordava com isso. E aí teve um dia, a gente morava perto ali, todo mundo morava perto, a Silvana, a irmã Arilza, a Ivete, a irmã Mília, que já foi recolhida. A gente morava tudo ali perto. E aí teve um dia que o Reinaldo, o Senhor tocou no coração dele de ir lá em casa fazer uma oração. E através da vida do Reinaldo, o Senhor usou ele em profecia. E aí o Senhor fez uma reconciliação comigo e com o meu irmão. Falou com a gente se abraçou, trouxe a palavra do perdão, que era para a gente se perdoar. Eu nem sei se o Reinaldo lembra disso. E que era para a gente fazer a reconciliação ali. 2 anos morando debaixo do mesmo teto, sem falar, irmãos de sangue, irmão da mesma mãe e do mesmo pai, morando no mesmo lar. E o Senhor usou o Reinaldo em profecia, e foi maravilhosa a obra que o Senhor fez ali com a gente. E aí, o ato de perdoar, porque assim, já tinha... Aí o que acontece? Por conta do orgulho, você se acostumou, né, viver naquela situação, e tinha vezes que a gente queria conversar, que a gente queria se reconciliar, mas por causa do orgulho que era tão grande, a gente falou: não, deixa para lá, vamos viver desse jeito. Só que eu já conhecia o Senhor, eu já estava na presença do Senhor, e vocês acham mesmo que o Senhor ia permitir a gente viver numa situação dessa? Uma casa dividida, ela não
prospera. Uma casa dividida, ela não prospera. E através da vida do Reinaldo, através do dom espiritual, através da profecia, houve ali uma cura para as nossas vidas. Houve ali uma reconciliação vindo diretamente do trono da graça do Senhor. E grande foi a obra, que a gente se reconciliou, a gente se perdoou, a gente se abraçou, choramos muito juntos. E até hoje a gente não é amigo de estar ali o tempo todo mundo junto, porque cada um tem as suas obrigações, o seu lar, mas até hoje a gente nunca teve mais essa diferença. A gente, onde está, se está em festa, conversa, dá risada, nunca mais houve essa separação. E aí houve um arrependimento ali de ter ficado tanto tempo. Olha a ponto da onde que a gente é capaz de chegar quando a gente coloca à frente a nossa razão, o nosso eu, coloca ali à frente a nossa emoção. Olha a ponto que a gente chega. Que situação triste e terrível. E o Senhor diz aqui para a gente que antes a gente deve ser uns para com os outros, benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Ele também nos perdoa. É fácil? Não é fácil, é difícil. No nosso dia a dia a gente lida com pessoas difíceis, como nós também somos difíceis. Nós também não somos fáceis, as nossas atitudes também não agradam 100% todo mundo. E no trabalho, no dia a dia, no mundo corporativo, a pessoa pisou no seu pé, no seu calo, eu não vou deixar quieto, vou lá e vou retrucar. E o Senhor nos ensina que a gente tem que ser o quê? Luz no mundo, ser sal neste mundo, ser luz em meio às trevas, se te baterem numa face, para a gente oferecer a outra face. E às vezes, neste momento onde você tem a oportunidade de agir com graça, com misericórdia, a gente quer fazer justiça, a gente não quer tolerar, porque é muito difícil eu tolerar, nossa, é muito difícil eu suportar essa pessoa. Só que percebe, irmãos, que o Senhor quer trabalhar, o Senhor quer fazer com que os frutos possam surgir, o Senhor quer nos convidar a ser novas criaturas, o Senhor quer que a gente mude de patamar, que a gente pare de ficar batendo com a cabeça. O Senhor tem coisas maravilhosas para nos dar, para nos revelar. O Senhor tem coisas maravilhosas para poder fazer nas nossas vidas. E a gente ainda acaba se perdendo nessas coisas, ainda a gente acaba batendo muito a cabeça com essas coisas pequeninas. E isso tem que ser diário, diariamente a gente precisa se esvaziar dessas coisas ruins e vigiar, porque essas situações com frequência vão acontecer. Com frequência a gente vai lidar com pessoas difíceis, como nós somos difíceis também. E vai ser necessário a gente se esforçar, ter o ato de obedecer à palavra que o Senhor nos ensina e produzir os frutos do Espírito Santo e agir com misericórdia. Aquele que te irrita, aquele que provoca, aquele que afronta, ao invés de você revidar, de você agir com um ato de amor e de misericórdia e colocar e orar e interceder por aquela pessoa e entregar para que o Senhor faça conforme a vontade dele. Vamos ler Marcos, capítulo 11, versículo 25. Diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás nos céus, perdoe as vossas ofensas. Então o Senhor nos ensina em sua palavra, quando a gente estiver lá orando,
Pai, perdoa minhas ofensas. Pai, perdoa os meus atos cruéis. Hoje eu maltratei alguém, hoje eu fui ríspido, hoje eu não tive paciência com tal situação. No trabalho, tem algumas picuinhas, pessoas que se levantam contra mim e eu não consegui agir conforme a tua palavra que me ensina que eu devo perdoar. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a ser luz em meio às trevas. Senhor, olha para dentro do meu coração e lava o meu coração, lava o meu interior, lava a minha terra e tira toda a sujeira, tira toda a impureza. Perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas ofensas, porque eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do seu perdão. Então, todas as vezes que a gente for dobrar o nosso joelho, se a gente tiver alguma coisa contra alguém, contra algum irmão, seja da própria família, seja no trabalho, seja entre irmãos, seja como for, que o Espírito Santo de Deus traga à tona a nossa mente e o nosso coração, que a gente precisa liberar perdão e tomar a decisão de obedecer ao Senhor, para que a gente se aproxime ainda mais do nosso Pai, para que as nossas falhas e as nossas ofensas sejam perdoadas e que a gente desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem preparado e separado para as nossas vidas, mesmo não esquecendo dos atos ruins, mesmo não esquecendo do que passou por uma situação difícil que a gente tenha passado, mas que a gente tenha a graça do Senhor de decidir obedecer Ele todos os dias. Que o Espírito Santo de Deus lave a nossa mente, que o Espírito Santo de Deus lave o nosso coração e nos torne novas criaturas, como assim o Senhor é nova criatura e Ele nos faz nova criatura por meio da sua palavra. Ele nos transforma, Ele nos modifica através da sua palavra. Amém? Vamos apresentar as nossas vidas agora diante do Senhor, pedindo para que o Espírito Santo de Deus fale mais alto dentro dos nossos corações e nos ajude a identificar se todas as sujeiras, identificar todas as situações que sufoca o Espírito Santo, que impede da gente crescer e de frutificar. Amém? Senhor amado, todo-poderoso, diante da tua grandeza e do teu poder, Pai. Ah, Santo Deus Todo-Poderoso, eu te peço nesta hora, Espírito Santo de Deus, vem fazer, Santo Deus de poder e de glória, um rebuliço dentro do nosso coração, trazendo nesta hora, meu Pai querido Todo-Poderoso, à tona a nossa mente e o nosso coração, todas as situações, Santo Deus de poder e de glória, que não provém de ti. Todas as situações, Pai querido e eterno, que não lhe agrada e que sufoca, Santo Deus Todo-Poderoso, a sua palavra, que sufoca o seu Espírito Santo de Deus dentro de nós. Que nesta hora, Santo Deus de poder e de glória, possamos olhar para a cruz do Calvário e ter o Senhor, meu Pai querido Todo-Poderoso, como o nosso maior, Santo Deus de poder e de glória, exemplo. Ah, Santo Deus de poder e de glória, porque é na cruz do Calvário, aonde, Santo Deus Todo-Poderoso, tu suportastes todas as transgressões, todos os pecados, sendo Deus, sendo o Senhor, sendo o Salvador, meu Pai, do universo. Ah, Santo Deus de poder e de glória,
se despojou, Santo Deus, de poder e de glória, de todo o seu poder e a sua glória. E se fez ali, Santo Deus de poder e de glória. Ah, Santo Deus Todo-Poderoso, meu Pai querido. Ah, Santo Deus, oferta no meu lugar, Pai. No lugar de toda a humanidade e levou sobre si, Santo Deus, todos os nossos pecados. Ah, Santo Deus de poder e de glória, meu Pai querido, o Senhor sendo santo, o Senhor sendo puro, o Senhor sendo justo, levou sobre si todos os meus pecados, os pecados de toda a humanidade. Santo Deus de poder e de glória, e nos perdoou. E através do sangue poderoso de Jesus Cristo, nós somos perdoados e fomos reconciliados contigo e enxertados novamente, Pai, na árvore da vida. Ah, Santo Deus de poder e de glória, que possamos seguir por amor e obediência ao Senhor, este, meu Pai amado, maior exemplo de amor e de perdão e de misericórdia. Que nós não venhamos ficar, meu Pai querido todo-poderoso, apegados na nossa velha criatura, nas nossas razões, emoções, do nosso velho eu, mas que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesta hora, em ato de amor e de obediência, Santo Deus Todo-Poderoso, a Ti, Santo Deus, perdoar todos aqueles que nos magoaram, perdoar todos aqueles que cometeram injustiça contra as nossas vidas e que com a nossa força e com a nossa fé nós não conseguimos perdoar. Pai querido, todo-poderoso, nos ajuda, Santo Deus, a decidir neste dia, Pai, colocar, Santo Deus, um ponto final, um basta, Santo Deus de poder e de glória, nesta situação, Pai querido e eterno, que tem, Santo Deus de poder e de glória, nos impedido de seguirmos adiante, de crescermos, de frutificarmos e dos frutos surgir. Que possamos, meu Pai querido, em Ti, Santo Deus, colocarmos, meu Pai, um ponto final nesta situação e que, meu Pai amado, pelo ato de obedecer a Ti, por amor a Ti, Santo Deus Todo-Poderoso, que podemos, Pai, liberar perdão, perdoando, meu Pai amado, todas as ofensas. Como assim, Santo Deus, o Senhor, meu Pai querido, nos ama e nos perdoa todas as vezes, Pai, que nos arrependemos, que nos prostramos aos seus pés, que nos rendemos, meu Pai querido todo-poderoso, a Ti, Pai. O Senhor, Santo Deus, libera perdão sobre as nossas vidas. Pai querido, todo-poderoso, eu te peço, visita, Pai, nesta hora a vida de cada irmão meu, de cada irmã minha, Pai, que escutou, Santo Deus de poder e de glória, esta palavra nesta hora, e que o Senhor os fortaleça, que o Senhor abençoe, que eles recebam, meu Pai amado, a unção, a virtude e o poder do Espírito Santo de Deus, que o fluir do Espírito Santo de Deus jorre, meu Pai, sobre suas vidas, sobre suas mentes e seus corações, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Pai querido, obrigado, Santo Deus, por esta oportunidade, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Santo Deus, por este ajuntamento, Santo Deus. Tudo isso, Pai, eu te peço, tudo isso, Santo Deus, eu coloco diante da Tua grandeza e do Teu poder, em o nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo o sempre. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Este culto está encerrado em o nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Tenha uma ótima semana. Amém.
as sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão, me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar quando eu tocar as minhas mãos. Quero ouvir tua voz, as sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela